Ser mãe. O meu tema hoje é refletir um pouco sobre isto que é ser mãe. Ninguém nos ensina a ser mães. Eu tenho 5 filhos e sempre tentei ser uma mãe sem ser mãe galinha. Sempre lhes dei liberdade e sempre fui clara nos temas, mesmo aqueles mais difíceis. Sempre tentei esclarecê-los em relação a temas da droga, vários tipos de droga, relações, etc. Mas de uma maneira muito natural. Sem estar a dizer, olha, vamos sentem-se aqui que hoje vamos falar disto ou daquilo. Não, fluindo no dia-a-dia, eu ia introduzindo determinados temas que vinham a propósito de algumas coisas que aconteciam na família, alguns factos que eu nunca escondi, sempre fui muito clara com eles e acho que sempre tentei passar-lhes aquilo que ia aprendendo também. É muito importante para mim ter sido mãe. Fui mãe muito nova, muito jovem, tinha 19 anos. Sempre quis muito ser mãe. Lembro-me desde muito pequenina que adorava brincar com bonecos e fingir que punha a fralda, tirava a fralda, dava de comer. Era uma coisa que para mim era completamente instintiva, natural e que eu gostava imenso. Inclusivamente dormia com eles ao lado na cama. E lembro-me perfeitamente que uma das coisas que eu acho que é importante é nós termos memórias de infância e eu tenho essas memórias muito presentes em mim. Portanto, para mim ser mãe nunca foi difícil, foi sempre uma coisa natural, um processo natural e sempre, nunca entrei em grandes estados de nervos e de ansiedade, porque um tinha febre, porque o outro caiu, porque o outro não comia, porque não, sempre resolvi as coisas com calma. Lembro-me e tenho um exemplo que eu acho que dou muitas vezes de uma das minhas filhas do meio, a filha do meio, que quando os irmãos comiam na escola, ela tinha 3 anos e ela achou que queria comiam na escola, mas havia dias que iam comer a casa. E ela achou que não queria comer no infantário, queria ir comer a casa. E levava muito tempo a comer na escola, ficava tudo frio, a educadora ligava-me e dizia, Leonor, ela não come. Pronto, e houve um dia que cheguei e disse à educadora, olha, não há problema nenhum hoje, a minha filha amanhã, hoje não comeu, mais uma vez, não é? Então está bem, pronto, então amanhã ela não traz almoço, porque era uma escola que tínhamos que preparar o cestinho com o almoço e o lanche. E eu lembro-me dela pequenina, com 3 anos e tal, assim, olhar para mim e tal, mas pronto, fomos para o carro e depois a caminho de casa disse-me ela, mamãe, eu amanhã vou comer tudo, eu prometo que eu como tudo, vou ser a primeira a acabar. E eu disse, está bem, então pronto, então se vais ser a primeira, então trazes almoço, não há problema nenhum. E pronto, e no dia seguinte eu lá preparei o almoço e o lanche e ela foi a primeira a acabar. A educadora telefonou-me e disse-me, Leonor, eu nem acredito. Ela comeu tudo no instante, foi a primeira a acabar. E eu disse-lhe, pronto, e para grandes males, grandes remédios, não é porque há um dia, se ficasse um dia sem almoçar ou lanchar não havia problema nenhum, que ela não morria, não é? Mas pronto, eu resolvia assim as coisas de uma forma muito pragmática e muito simples e que no fundo acabavam por resultar. Lembro-me de outro exemplo que vinha um e dizia, mamãe, quando eu corro dai-me aqui no joelho. E eu dizia, ok, então ficas aí sentadinho, não vais correr e vais ver se isso passa. Se isso não passar, depois vamos ver o que é que acontece. Mas agora ficas aí quietinha a descansar e pronto, e depois quando voltares a correr, se não te doer, está tudo bem. E pronto, e era assim. E eu lembro-me que com 5 filhos foram pouquíssimas as vezes que eu fui com eles às urgências. Porque, por um lado, tinham uma boa saúde e, por outro lado, eu também tentava solucionar as coisas sem ir a correr
para o hospital, porque no hospital e nas urgências muitas vezes eles vêm piores do que vão, não é? Porque sabemos que há uma série de vírus e de bactérias que aqueles são expostos. Isto só para dizer que, para mim, é uma coisa que eu usei e uso a vida toda, que é a simplificação das coisas, sejam elas aparentemente muito complicadas ou não. Eu vou sempre pela solução mais simples, mais óbvia e que muitas vezes funciona. Claro que, pronto, há exceções, não é? Não vão agora aqui, não vou dizer que, ai, não, faz assim. Não, não se faz assim. Eu fiz assim e comigo funcionou e com os meus filhos também. E eu tenho muito orgulho nisso. Nunca tiveram nenhum problema grave, nunca tive nenhum problema grave com eles, felizmente. E acho que consegui criar uma família harmoniosa, descomplicada, são todos amigos uns dos outros. Eu não tenho nenhuma fórmula mágica, mas o que eu estou a partilhar convosco é um pouco a minha experiência e é a minha maneira de estar na vida, que é uma maneira de estar descomplicada, uma maneira de estar prazerosa, em que eu faço aquilo que eu gosto daquilo que eu faço. E acho que com os filhos nós também temos que ser um pouco assim. Claro que há exceções, os filhos não são todos iguais, nós não podemos falar da mesma maneira com todos. Eu lembro-me que houve uma vez que eu quis partilhar um assunto que era grave e pensei muito se deveria falar com um de cada vez ou com todos ao mesmo tempo. Optei por falar com um de cada vez, porque eu não falava da mesma maneira com todos eles, porque eles são seres diferentes e cada um à sua maneira, e portanto o meu discurso também tinha que estar adequado à maneira de ser de cada um. Isto é uma breve partilha da minha experiência enquanto mãe e de algumas coisas da minha vida que eu partilho convosco com muito gosto. Se servir a alguém, fico muito contente. Olha, muito obrigada por me ouvirem mais uma vez.